Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu estarei lendo do versículo 22 ao versículo 31. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra talhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? O tema de hoje é o conhecido Deus desconhecido. O apóstolo Paulo estava em Bereia, só que quando ele estava lá junto com Silas, eles foram às sinagogas dos judeus e ensinaram a muitos bereanos que atentamente observaram a palavra e confrontavam a Paulo a respeito daquilo que ele estava ensinando, se era exatamente isso que as escrituras falavam. Tanto que nós falamos que os crentes devem ser como os bereanos, que examinam as escrituras, que confrontam para ver se é aquilo mesmo que o pregador está falando. Devemos examinar as escrituras. Então, no início do capítulo 17 fala dessa estadia de Paulo lá em Bereia. Só que chegaram lá os tessalonicenses, que, sabendo que Paulo estava pregando a palavra, foram lá para falar com o povo, para arranjar confusão, e essa situação fez com que Paulo saísse de Bereia e fosse levado então para Atenas. Enquanto Paulo esperava em Atenas, ele observou as estátuas dos deuses dos atenienses, e isso incomodou, perturbou a Paulo, porque ele observou ali a idolatria dos atenienses. E todos os dias então Paulo começou a anunciar a palavra, tanto nas sinagogas, para os judeus e para os gentios piedosos, e anunciou a palavra também nas praças para todas as pessoas que passavam. Os filósofos indagavam a Paulo a respeito daquilo que ele estava falando,
pois os filósofos conheciam os deuses gregos, conheciam o Deus dos judeus, porque ali tinha uma sinagoga, e algumas pessoas achavam que Paulo, ou não entendia que Paulo estava falando. O que é isso que ele está falando? Ele está falando coisa estranha, estava falando de um Deus estranho. E outros se referiam a Paulo como se ele estivesse colocando ali na cultura, ou falando para os atenienses a respeito de um Deus que ele não conhecia. E o apóstolo Paulo, usando essa situação que ele enfrentou ali em Atenas, ele estrategicamente falou com os atenienses lá no Areópago a respeito de um altar que ele viu construído a um Deus desconhecido, e ele usou esse altar estrategicamente para falar do Deus conhecido, o Deus que ele conhecia e sabia muito bem quem era. Então, estrategicamente, o apóstolo Paulo fala para os atenienses de um Deus conhecido que os atenienses desconheciam. E aí, estrategicamente, ele inicia falando no versículo 22 e diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o céu, o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Paulo começa falando de um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. Deus é criador de todas as coisas. E quando nós falamos que Deus é criador de todas as coisas, e olhamos para a criação, vemos que na história várias pessoas tentaram, através da ciência, explicar a criação do mundo, explicar o surgimento do mundo. E uma dessas pessoas que tentaram explicar a criação do mundo foi Darwin, que em 1859 publicou A Origem das Espécies por meio da seleção natural. Ele diz que Darwin diz que a vida surgiu através de uma combinação de substâncias químicas presentes na Terra, que geraram espontaneamente uma forma de vida simples, unicelular provavelmente. Essa célula se multiplicou, teve algumas mutações até chegar à forma de vida complexa que nós temos hoje. Por outro lado, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, que conhecia o Velho Testamento muito bem e conhecia o Deus que ele estava anunciando, e ele está falando de um Deus que criou todas as coisas. Vemos aqui no versículo 24 que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Deus criou todas as coisas. Então, nós, como cristãos, nós não podemos deixar de falar a respeito da criação, da nossa teoria, da teoria que nós acreditamos, que é a teoria do criacionista, a teoria que diz que Deus criou todas as coisas de acordo com Gênesis capítulo 1. No início a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus. Deus disse e as coisas aconteceram. Deus disse e as coisas aconteceram. Deus disse e as coisas aconteceram. E Deus criou todas as coisas existentes no mundo. Deus é criador de todas as coisas. E Paulo, quando diz que Deus é criador de todas as coisas, ele fala para os atenienses que eles eram bem religiosos. No versículo 22, ele se levantou no meio da Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Ali estavam as estátuas dos deuses gregos, e também os atenienses, para não esquecerem de nenhum, ou acaso eu esqueci de algum deus,
eu vou fazer aqui um altar ao Deus desconhecido, porque se caso eu esqueci de algum Deus, aqui esse Deus ele é o altar para esse Deus que nós esquecemos. Ou seja, os atenienses eles atiravam para todos os lados. Eles não tinham uma direção de quem adorar. Os vários deuses que eles adoravam ali em Atenas tinham cada um as suas especificações e também tinham, se por acaso nós não conhecemos algum Deus, aqui está o altar ao Deus desconhecido. E Paulo exalta essa questão dos atenienses e provavelmente fala até de uma forma positiva para chamar a atenção dos atenienses a respeito da religiosidade deles. Só que Paulo ele atenua essa questão da religiosidade para mostrar que eles não deveriam ser religiosos. Olha, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. E quando, na verdade, Paulo está querendo dizer, olha, vocês não deveriam ser tão religiosos assim. Vocês não deveriam adorar vários deuses. Como nós também, muitas vezes, não devemos ser muito religiosos. E eu falo isso porque algumas pessoas dizem acreditar em Deus, mas acreditam em outras coisas também que não tem nada a ver com Deus, não tem a ver com o Deus de Israel que nós conhecemos, um Deus que não permite que os seus servos adorem a outros deuses. Isso é abominação ao nosso Deus. E algumas vezes, por conta da religiosidade, acabamos adorando a outras entidades ou a outras coisas que não tem nada a ver com Deus. E Paulo diz, olha, eu vejo que vocês são acentuadamente, são bem religiosos, e nós não devemos ser religiosos. E religião, queridos, vem da palavra religar, que significa nos religar com Deus. E muitas vezes essa palavra ela não tem o seu sentido aplicado em nossas vidas, e usamos da religião para nos afastar de Deus, quando na verdade nós deveríamos nos aproximar dele. Deus é criador de todas as coisas e nós não devemos ser mero religiosos. Devemos adorar somente a Deus, somente ao Deus de Israel, o Deus que nós conhecemos. E nós não devemos também, queridos, agir como se nós não conhecêssemos a Deus. Versículo 23, porque passando e observamos os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Os atenienses, embora soubessem do Deus de Israel, ou tinham ouvido falar do Deus de Israel, porque ali tinha uma sinagoga de judeus, mas só que Paulo chega falando ali de um Cristo ressurreto, um Cristo que morreu na cruz por nossos pecados. É isso que os atenienses não estavam entendendo. Os atenienses, cheios de sabedorias, filosofando a respeito das coisas da vida, não entendiam o que Paulo estava falando a respeito de um Cristo que morreu e que ressuscitou. É isso que eles não estavam entendendo. Nós já temos aqui os judeus que falam do Deus de Israel, nós temos aqui os nossos deuses gregos, e você vem falar de mais um Deus estranho. E nós, queridos, devemos conhecer a Deus, o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que conhece todas as coisas. E não devemos agir, queridos, como se nós não o conhecêssemos, assim como os atenienses agiram. Nós não conhecemos esse Deus que você está apresentando para a gente, é um Deus desconhecido.
E ele, como Paulo estava falando de um Deus, um Jesus Cristo ressurreto, eles estavam pensando já que Paulo estava associando dois deuses, porque a palavra grega dava a entender que ressurreição era o nome de uma outra deusa grega. Deus criou todas as coisas e nós devemos conhecê-lo em nome de Jesus. Ele fez todas as coisas e Paulo enfatiza isso tanto no versículo 24 quanto no versículo 26, que diz: de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus criou a todas as coisas, a raça humana, criou a mim e criou a você. Isso é importante frisar, é importante sabermos, porque nós estamos adorando, ou devemos adorar, esse Deus que fez todas as coisas, que nos conhece intimamente, detalhadamente, nos mínimos detalhes. Esse Deus que nos fez é que conhece, e nos conhece detalhadamente, minimamente, nos mínimos detalhes. Deus fez todas as coisas, fez o homem, fez a mulher, fez o céu, fez a terra, fez tudo o que nele há. E nós não podemos esquecer disso, porque isso demonstra o poder de Deus e o domínio dele sobre todas as coisas. O domínio de Deus sobre todas as coisas foi evidenciado quando ele fez os céus, a terra e tudo que nela há. Quem há maior do que esse Deus? Quem há tão poderoso como esse Deus? Não há na humanidade nenhum ser conhecido que possa ter feito algo tão grandioso como o nosso Deus. E nós não devemos esquecer disso, porque por ter feito coisas tão grandiosas, Ele pode, querido, fazer coisas grandiosas hoje ainda. É o mesmo Deus de antes, de ontem e de hoje e de amanhã será o mesmo Deus. Não muda. Deus criou todas as coisas. E quando nós vemos a criação de Deus em todas as coisas, queridos, nós vemos que Deus, ele também não é um Deus que tem limites. Deus é ilimitado. E aqui no texto, Paulo nos diz no versículo 24, na parte B, que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, ele está dizendo, olha, Deus ele não está limitado ao espaço físico. Deus é um Deus ilimitado e ele não está limitado a um espaço físico. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Como se Paulo estivesse querendo dizer ali aos atenienses: vocês têm aqui um espaço em que vocês colocam os seus deuses e vocês querem que este Deus que eu estou falando para vocês, ele fique aqui, ele se apresente aqui neste altar, ou que ele se confine a esse espaço em que vocês adoram os seus deuses. Deus não está limitado ao espaço físico, queridos. Ele não habita em santuários feitos por mãos de homens. Prova disso é que nós hoje, mesmo sem poder ir para a igreja, nós podemos adorar a Deus da onde nós estamos, do lugar que nós estamos. Podemos nos reunir mesmo que virtualmente para adorar a Deus, e Deus ele nos ouve. Deus nos escuta da onde ele está. Deus não está preso, não está em um lugar exclusivamente, mesmo porque uma característica de Deus é que ele é onipresente, onipotente, onisciente, característica de Deus. Deus não se limita a um espaço físico. É certo, queridos, que nós nos reunimos no templo para adorar a Deus, e nós devemos fazer isso, adorar a Deus em comunhão.
Mas na impossibilidade de estar no templo, de adorar a Deus, nós devemos adorá-lo aonde estivermos. Na possibilidade de estar no templo, de adorar a Deus, nós devemos adorar a Deus no templo, porque Ele é um Deus que nos ouve, em nome de Jesus. Deus não é limitado, e Ele não está limitado no que eu posso fazer. Versículo 25, o apóstolo Paulo nos fala então: nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Aqui eu vejo, queridos, que Deus, Ele não é limitado naquilo que eu posso fazer, e o que eu posso fazer não limita a ação de Deus sobre a minha vida. Deus não age como nós agimos. Se você puder fazer, então você vai ser beneficiado. Se você não puder fazer, então eu não posso fazer nada por você. Deus não age dessa forma. O agir de Deus sobre mim, sobre você, é totalmente diferente. Olha, se eu então me esforçar, se eu entregar tudo que tenho, então Deus vai ouvir do céu, vai me abençoar. Então o mérito, nesse caso, é todo meu. Se eu fizer, Deus faz. Se eu não fizer, Deus não faz. O mérito não é meu. Não sou eu que pelos meus méritos faço com que Deus haja. É lógico que eu tenho a minha parte, a minha participação. Mas na impossibilidade da participação, no caso de uma doença, por exemplo, eu estou impossibilitado de participar, de dar alguma coisa, e Deus não vai agir. Deus age. Deus age porque o próprio versículo diz: é Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá tudo mais. E não depende daquilo que eu posso dar para Ele. O mais precioso que eu posso dar para Deus é minha vida. O mais precioso que eu posso dar para Deus é minha adoração. O mais precioso que eu posso fazer para Deus é me entregar a Ele de todo o meu coração. E nós devemos fazer isso constantemente, porque é Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá a respiração e tudo mais. O apóstolo Paulo afirmando no versículo 25, na segunda parte: Deus não está limitado àquilo que eu posso fazer, as suas ações não estão limitadas àquilo que eu posso fazer, queridos. Nós podemos adorar a Deus, podemos levantar clamores ao Senhor, nos prostrar diante do Senhor, e podemos fazer muitas coisas para Deus, e devemos fazer isso de todo o nosso coração. Entregar ao Senhor, fazer ao Senhor de todo o nosso coração, porque nós queremos fazer, porque Ele merece todas essas coisas. Não esperando uma retribuição ou esperando uma ação de Deus. A ação de Deus é consequência, de acordo com a vontade dEle. Ele faz. Deus é ilimitado, Ele não está limitado ao espaço físico, Ele não está limitado ao que eu posso fazer com as minhas mãos, e Ele não está limitado com a minha condição de vida, porque Ele nos dá a vida, nos dá a respiração e nos dá tudo mais. Nós estaremos orando no final pelas pessoas que estão enfermas, e temos muitas pessoas enfermas. E estaremos orando com uma certeza, queridos, que Deus, que nos dá a vida, que nos dá a respiração e nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, vai agir em nome de Jesus. E Ele vai agir. Eu creio que Ele vai agir de acordo com a vontade dEle, de acordo com o seu querer. Ele vai agir. E aí nós seguimos, versículo 27.
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus é Espírito. O povo de Atenas estava acostumado ou estava adorando as estátuas e tinha até um altar ali ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, será que tateando vocês podem achar? Será que vocês, com o tato, vocês podem achar esse Deus? A pergunta que o apóstolo Paulo faz, será para buscarem a Deus se porventura tateando os possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Apesar de Deus ser Espírito, Deus não está longe de nenhum de nós. Deus está próximo de cada um de nós, agindo através do seu Espírito Santo, na vida de todos aqueles que entregaram seus corações a Jesus Cristo, agindo através dos servos do Senhor que muitas vezes falam a respeito da palavra de Deus, aqueles que estão desacreditados, agindo através, muitas vezes, dessas lives e falando aos corações, e pode ser que você esteja escutando essas palavras e tenha em seu coração a certeza que Deus está longe, mas eu afirmo, assim como o apóstolo Paulo afirma, que Deus está próximo e está olhando por nós. E Ele, como disse nos versículos anteriores, que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. E dependendo da situação em que estivermos, Deus fala conosco e nos abençoa de acordo com a vontade dEle. Ele está próximo de nós. Está próximo de você. O cuidado de Deus com as nossas vidas faz com que Ele haja muito próximo, não distante de cada um de nós. Nós não precisamos segurar a Deus com as nossas mãos, apalpar, tatear a Deus para senti-lo, porque Ele se faz presente em nossas vidas e nós o sentimos e sabemos que Ele age. E eu faço uma oração e peço para Deus, em nome de Jesus, toca nessas pessoas, Pai, para que elas sintam o seu agir, sintam o seu poder, sintam as suas mãos. Ele tocar em cada um de nós. Deus está próximo, não está distante, não é um Deus distante. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Veja aqui, queridos, que Deus, por conhecer todas as coisas, Ele está olhando o presente. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ou seja, ignorância é falta de conhecimento. Todos nós temos ignorância em determinados assuntos. É impossível ser conhecedor de todos os assuntos. Mas a ignorância que Paulo está falando aqui na sua palavra é a ignorância da falta de conhecimento do Deus de Israel. A falta de conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz, Deus não leva em consideração o tempo que vocês não conheciam a Jesus. O tempo que vocês não tinham ouvido falar da palavra de salvação. E algumas pessoas se sentem indignos de se chegar a Deus, de se chegar à palavra, porque olham para suas próprias vidas e dizem assim, olha, eu fiz muitas coisas que eu sei que são erradas e Deus não aprova essas coisas que eu fiz. Mas, queridos, a palavra nos diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, e eu vos digo que mesmo depois de se converter, de conhecer a Cristo,
ainda continuamos ignorantes em certos sentidos. Muitas coisas precisamos aprender. Cometemos muitos pecados por não entender a palavra ou por não conhecer a palavra. E muitas vezes pagamos um preço muito alto. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos o poder da sua palavra, nós conhecemos o porquê ele morreu na cruz por nós, o apóstolo Paulo nos diz: em toda parte se arrependam. Devemos nos arrepender. Cometemos erros pela ignorância do nosso conhecimento, pela ignorância do nosso agir. Mas os erros cometidos, queridos, por nossa ignorância, Deus não leva em consideração. O que Deus vai levar em consideração é arrependimento. A partir do momento que eu me arrependo e não cometo mais o mesmo ato, isso é levado em consideração. Eu não estou falando de consequência do pecado, porque todo pecado tem a sua consequência. Todo pecado tem sua consequência e nós pagamos as consequências do pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da ação de Deus para com o ser humano, que olha para o ser humano que se arrependeu, que está querendo uma nova vida, que está querendo uma nova chance, e olha para esse ser humano e fala assim: olha, eu perdoo os seus pecados. É daqui para frente. Deus está olhando hoje, o presente. Não está olhando lá atrás. Porque se Deus ficasse olhando o nosso passado, as coisas horríveis que muitos de nós fizemos, com certeza nós não teríamos condições de estar na sua presença, mas Deus não está olhando o seu tempo de ignorância. Pela nossa ignorância, a nossa dureza de coração, nós cometemos erros. Mas Deus não leva em conta. Uma coisa certa que vai acontecer, queridos. E aí nós vemos no versículo 31, que estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus é Espírito e um dia, através do seu Filho Jesus Cristo, julgará a todos. Todos nós estaremos diante do Senhor e todos nós seremos julgados. O povo de Atenas não conhecia Jesus Cristo, não conhecia ao Deus verdadeiro, estavam como cegos e tinham ali vários deuses e até um Deus desconhecido, como se eu esquecer de alguma coisa, esse Deus aqui supre a necessidade. O apóstolo Paulo apresenta-lhe a Jesus Cristo, nosso Senhor, e fala das suas misericórdias. Um Deus que morreu por nossos pecados. Um Jesus Cristo que nos chama ao arrependimento constantemente. E nós, queridos, nós cremos num Deus que fez todas as coisas. Um Deus criador de todas as coisas. E isso mostra a imensidade de Deus. Mostra que Deus não é limitado. E nós muitas vezes olhamos para Deus e falamos: Deus, isso é muito grande, isso é muita coisa. Deus não tem limites. Deus é ilimitado no seu poder. Ele pode fazer coisas que para nós é impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. E Deus nos deu a vida, a respiração e tudo mais que nós temos, Deus nos deu. Por isso nós devemos adorá-lo. Por isso nós devemos nos arrepender. Por isso nós devemos, em nome de Jesus, buscá-lo e viver uma nova vida em nome de Jesus. Amém?
Queridos, nós estaremos orando pelos pedidos que foram colocados. Então nós temos o pedido do irmão Jeremias, pela Sandra, que está com Covid, no estado grave. Nós temos também o pedido do missionário, lá do Jabaquara, que os seus parentes lá na Paraíba, tem vários deles que estão com Covid. Estaremos orando por eles também. Eu quero orar por você, que está colocando diante do Senhor agora a sua vida e que essa palavra falou ao seu coração. Se há algo que cometeu e precisa de arrependimento, arrependa-se em nome de Jesus. Se há algo que você acha impossível acontecer, coloque diante do Senhor, nosso Deus, que não tem limites. O seu poder não tem limite, nós podemos colocar diante dele. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloco diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Todos que estão escutando, assistindo, Senhor, este vídeo, Senhor. Coloco diante do Senhor e peço que a Tua palavra esteja entrando, Senhor, nesses corações e fazendo morada, Pai, em nome de Jesus, e transformando o que precisa ser transformado, Pai. O Senhor é o Deus que fez todas as coisas e o Senhor não é um Deus limitado. Não está limitado a templos, não está limitado a espaço, não está limitado às minhas ações. O Senhor faz as coisas de forma que o Senhor quer, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, se há alguém que está colocando diante do Senhor agora algo que seja impossível aos seus olhos, eu peço que o Senhor esteja agindo, Pai. Agindo com poder e com autoridade, Senhor. Pois o Senhor é um Deus que fez todas as coisas e para o Senhor não há nada impossível, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor a vida da Sandra, Senhor, que está internada, Senhor, e por entender que o Senhor é um Deus que tem todo o poder, eu peço, Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre essa senhora, Senhor, e também sobre todos os parentes do missionário Ignomar, Pai, que está ali na Paraíba, Pai, esteja agindo na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Peço também pela mãe do Anderson, Pai, que está internada aqui no Hospital de Cotia, sem um diagnóstico certo, Pai. Esteja agindo na vida da mãe do Anderson, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, coloco diante do Senhor essas pessoas, ó Pai, que muitas vezes estão desenganadas pelo médico, Senhor. E não há, diante dos olhos humanos, possibilidades de recuperação, meu Pai. Mas nós cremos no Senhor que faz coisas impossíveis. O Senhor que tira, Senhor, todo aquele diagnóstico médico, Senhor, e os faz como mentiroso, Senhor, porque o Senhor cura, meu Pai. Senhor, eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, essa live, Senhor, e peço que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja cuidando e protegendo deles, Senhor, protegendo-os, ó Pai, debaixo das Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que cuida e tem olhado para as nossas vidas, Senhor. Olha para cada um deles, Senhor. E se por acaso, Senhor, há algo que está incomodando, Senhor, se o passado está querendo voltar à tona, ou se este passado, Senhor, está impedindo de chegar a Ti, Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, que devemos nos arrepender e nos achegar ao Senhor em nome de Jesus. Seja feito o Teu querer, meu Pai. Seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Eu te peço ainda, meu Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.